Vamos ler, irmãos, Eclesiastes capítulo 4, versículo 1 a 16. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu, e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo trabalho, toda destreza em obras, provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riqueza. Não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isso é vaidade e enfadonho o trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio, do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol, com um jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade que também isso é vaidade, correr atrás do vento. Meus irmãos, tem algumas coisas aqui que parecem um pouco estranhas, não é? Parece muito trágica aqui a palavra. Se você observar aí, mais feliz é aquele que morreu já, do que aquele que está vivendo. Aí ele pensa um pouquinho e diz assim: mais feliz ainda é aquele que nem nasceu. Versículo 3. Como se fosse assim a pior visão possível da realidade. Melhor é morrer do que viver. Aí ele diz o seguinte: não, antes disso é melhor nem nascer. E olha só o versículo 6. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho. E ele vê apenas uma coisa aqui no versículo 4. Vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. No primeiro momento parece que ele está falando o seguinte: ele é muito bom no que ele faz. Ele é. Ele só é muito bom para ser superior aos outros. Como se fosse somente movido por inveja. Arnaldo, se não der, não tem problema não, tá? Se não der, não tem problema, senão fica mexendo aqui.
Olha só, ele chama tudo isso de vaidade. Vaidade, vaidade e vaidade. O versículo 9 é muito usado em casamento. Melhor é serem dois do que um. Não é muito usado em casamento? Em convite de casamento e tal. Irmãos, se aplica ao casamento, certamente, porque não há um lugar em que dois se tornam um mais do que no casamento. Contudo, o texto, pelo seu contexto, aqui os irmãos devem ter percebido já, está falando de trabalho mesmo, não está falando de casamento. É claro, se você receber um convite de casamento nas mãos e estiver lá, é melhor serem dois do que um, não precisa falar, esse texto aqui não fala de casamento, não precisa agir dessa forma. Mas de fato não está falando de casamento, está falando de trabalho, está falando mais assim amplamente de companheirismo, de amizade, de você ficar ao lado de alguém. Essa talvez já tenha sido a experiência dos irmãos aqui, quando um trabalho está muito difícil e alguém se coloca ao lado, ou se coloca ao seu lado no caso, e ajuda a fazer aquilo. E a coisa sai mais facilmente. Então volto a dizer, se aplica assim ao casamento, a um sentido mais amplo, mas o contexto aqui está pensando nisso, trabalho. Então eu coloquei aqui sobre o trabalho, o que é melhor? Sabe o que eu coloquei aqui como título, o que é melhor? Como se fosse uma pergunta? Porque no versículo 6 diz, melhor é um punhado de descanso. É claro que é o tolo falando aqui. Versículo 9, melhor é serem dois do que um. Versículo 13, melhor é o jovem pobre e sábio. Então alguma coisa é melhor do que outra. Vamos examinar aqui quem está falando, em que sentido que está observando. Esse quadro é muito famoso, não é? O quadro dos dois caminhos. Custei achar um desenho, né? Uma pintura, que entre o céu e o inferno nesse desenho não tivesse uma pirâmide com um olho dentro, já viram? Comecei a pesquisar, mas não consegui terminar a pesquisa. Mas normalmente, irmãos, aquele olho que é chamado de olho que tudo vê, está ligado à maçonaria e outras coisas mais. E aparece nesse quadro. Então não sei o que você pode fazer se lá na sua casa tem esse quadro com tal olho em cima. Então aqui, vamos dizer que borrou, né, com o branco, o azul. Então não tem aquele olho. Também não sei que sentido deram para um olho dentro de uma pirâmide, né, um triângulo assim, e saindo alguns raios. Outras pessoas vão dizer, não, mas é o olho da providência, Deus não tem forma. Então é muito esquisito isso, aquela pirâmide lá, ainda bem que eu achei isso aqui, só que está em alemão, se eu não me engano, eu não sei nada de alemão, mas pelo que eu vi aí, parece ser alemão. Não achei em inglês, nem em português. Sem a pirâmide. Mas tirando esse fato aí, eu só falo isso para os irmãos terem cuidado com essas coisas, essas simbologias que até são meio estranhas ao conjunto da obra, mas parece um selo ali da maçonaria isso, né? Mas tirando esse aspecto aí, você observa, é muito interessante esse quadro, é muito didático. Uma vez uma pessoa deu uma aula nesse quadro aqui, ela deu um zoom assim nas coisas, e eles foram lendo os versos que aparecem aqui. A primeira coisa que você observa, e o texto trabalha com esse dualismo, o que é melhor, isso e não aquilo, isso e não aquilo. A primeira coisa que você observa aí é que a porta de entrada para o caminho que leva para o céu é bem pequenininha, né? A porta é estreita, disse o Senhor Jesus. Tem um pregador ali, anunciando. Tem os 10 mandamentos ali ao lado, a Bíblia. Do outro lado,
A porta é bem mais atraente, convidativa. Tanto que em inglês está escrito bem-vindo. Seja bem-vindo. O mundo diz isso. Vem que a vida aqui é boa. O outro lado é muito sem graça. O que tem do outro lado? Igreja, cruz, família, amizade. Não, aqui você tem festa. Aqui você tem dinheiro. Aqui você aproveita a vida, você tem jogos, você tem dança, você tem muita coisa boa deste lado aqui. Mas veja que o caminho mais apertado tem a porta e o caminho, né? Os dois são bem estreitos. Não é assim, só no comecinho que é difícil, depois fica fácil, viu? Depois, não, o caminho, a tendência até ficar mais difícil, não é? Mas olha só como começa o caminho apertado aqui, com a água da vida. Nada deste lado aqui do caminho largo, que as pessoas estão ali buscando tantas coisas, nada disso satisfaz. Tanto que se ampliar aqui a imagem, vai ver muita gente brigando, etc. Deste lado, a água da vida satisfaz. Por isso que a pessoa não fica assim inquieta em busca de tantas coisas, porque ela já tem Cristo na sua vida. Aquele que satisfaz plenamente o coração. Então a estrutura do texto é essa. Vai acompanhando aí, por favor, versículo 1 a 3. Melhor é não ter nascido. Eu já falei dessa questão de contemplar a vida num sentido assim extremamente negativo, pesaroso. Olha só, ele conclui e o que ele vê em termos de injustiça faz com que ele tire essa conclusão. Esse é o grande perigo. Vi as lágrimas dos oprimidos. Logo, então, viver não vale a pena. A premissa é sempre muito importante. Às vezes a pessoa fala de uma conclusão. Mas como que ela chegou naquela conclusão? Ou naquele ponto? O tolo diz, melhor é o descanso do que o trabalho. Melhor é serem dois do que um. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato que já não se deixa admoestar. Irmãos, Eclesiastes é um livro um pouco perigoso, eu diria, porque às vezes as pessoas podem tirar princípios aqui, de um versículo ou outro, mas é a visão de baixo do sol, e não a de Deus. Nós temos que ter muito cuidado, por exemplo, alguém pensar aqui o versículo 6, melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. O que é melhor, o descanso ou o trabalho? Eu diria que os dois, porque a Bíblia fala dos dois, porque o excesso de trabalho pode ser um excesso de autoconfiança também. Mas veja, só descansa quem trabalha. Se a pessoa não trabalhou e diz estar descansando, na verdade ela está na preguiça. Mas vejam que Eclesiastes tem essa questão. Ele está falando numa visão humana, terrena, de observação, ou ele está falando da parte de uma reflexão espiritual, quando ele realmente se arrependeu. Quando ele vê aqui essa opressão, nós já vimos este assunto no capítulo 3, por isso que eu não vou entrar tanto hoje, porque nós já vimos este assunto no capítulo 3, e alguns até no comentário, eles vão do versículo 16 do capítulo 3 até o versículo 3 do capítulo 4, porque está tratando do mesmo assunto. Olha só, capítulo 3, versículo 16. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo
reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Injustiça. E fala no capítulo 4, versículo 1, de uma opressão verdadeira. As lágrimas dos que foram oprimidos. Então, primeiro que a gente precisa tomar muito cuidado com a questão de quem é oprimido, porque às vezes vê alguém numa situação assim, nossa, ele é um oprimido, as lágrimas dos oprimidos. O Paulo Freire que usava muito essa palavra, né? A pedagogia do oprimido e a educação visa libertar estes oprimidos. Então tem que ter muito cuidado. Quem é oprimido? Eu estou sendo oprimido. Em que sentido você acha que você está sendo oprimido? Tem que ter cuidado com isso também. Esse é o peso da palavra, irmãos, que com o tempo ela adquire, parece até que um formato, e você tem dificuldade de usá-la, porque ela foi muito usada em um sentido. O sentido do texto é, de fato, alguém que está sendo privado daquilo que é básico. Veja, opressão. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores. Então tem o oprimido e tem o opressor, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Por causa da natureza humana, aquele que é oprimido, se ele avança, ele também se torna opressor muitas vezes. Por causa do pecado do coração humano. Mas o texto está falando o seguinte: da violência, da tirania, da falta de pudor, da falta de decência. Violência. Nós vimos muita violência e muita opressão nesse tempo aí. A pessoa tinha um negócio ali aberto, por vezes ela era espancada. Se alguém estava passeando numa praça, a pessoa já era derrubada ali e espancada. O que é isso? É um tipo de opressão. Qualquer abuso, qualquer violência que a pessoa usa de autoridade em cima do outro é algo pecaminoso. Os exemplos são vários. Eu poderia dar no sentido assim moderno. Por quê, irmãos? Eu queria tirar um pouco a ideia de o oprimido é o pobre sempre. Opressão está falando aqui de um abuso, pode ser também, certamente. Mas eu estou falando assim, daquele abuso de autoridade em cima do outro. Pode ser em cima de um rico também. Olha só, ele viu tudo isso. Vi ainda todas as opressões que fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos sem que ninguém os consolasse. Irmãos, a gente não pode ser tão indiferente a ponto de não ver as lágrimas das pessoas. De não perceber que alguém está triste. De não perceber que alguém está machucado. E de repente precisava de alguém ali, amigo, que se aproximasse e falasse alguma coisa boa. E dissesse assim: você pode te ajudar em alguma coisa, precisa de algo, está tudo bem, etc. Talvez não invadindo a vida da pessoa, não sei, mas apenas um consolo de proximidade. E quem sabe, alguém que já seja nosso amigo. Mas é amigo para quê? Não é para rir e chorar? Nós não podemos, irmãos, ter uma amizade simplesmente para momentos bons. Na angústia que se faz o irmão, diz a Bíblia. Provérbios 17:17. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Aqui ele vê as lágrimas, ele vê a violência, ele vê. Nós, como cristãos, não podemos clausurar a nossa vida a ponto de não vermos nada, de sermos assim indiferentes. O que está acontecendo com aquela pessoa? Eu nem sei, está acontecendo alguma coisa? Nem lembro, nem percebo.
A palavra seria aqui mais essa questão de perceber o outro, de ter um olhar para o outro. A conclusão, porém, que ele chega é muito drástica. Mais felizes os que morreram, mais feliz ainda é aquele que não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Mas, irmãos, se nós não tivéssemos Deus na nossa vida, qual seria o sentido da vida? E é até difícil pensar assim, porque é que nem as pessoas falam assim, se eu fosse Deus, mas que categoria é essa? Se eu fosse Deus, faria isso ou aquilo? Nós não somos e nós nem conseguimos falar alguma coisa. Nós não somos, nem seríamos, nem nada. Então olha só, se nós não tivéssemos Deus na nossa vida, esse mundo marcado por opressão, por violência e tantas outras coisas más, não faria o menor sentido. Tem alguns filósofos que são chamados de pessimistas, que eles dizem o seguinte: viver é sofrer e depois você morre. É bem isso. Sinceramente, irmãos, sem Deus, a vida se aproxima disso. Pela graça de Deus, não é só isso. Talvez isso revela mais o coração de quem escreveu do que a observação que ele fez da vida, não é? Alguém que escreve isso, como essa pessoa se encontra? Mas certamente, se Deus não fosse a nossa força, como sairíamos da fraqueza? Como perdoaríamos se não experimentássemos o perdão de Deus? Como teríamos alegria na nossa vida depois de assistirmos ou lermos algum noticiário? Depois de ver tanta coisa acontecendo. Então, essa conclusão chega àquele que simplesmente observa a vida. Quanto mais observa a vida, quanto mais observa a dureza do coração humano, quanto mais observa o que constitui esse mundo, mais a pessoa pode dizer o seguinte: será que vale a pena viver? O suicídio na cabeça de algumas pessoas pode ser totalmente coerente. Porque na cabeça da pessoa ela pode pensar o seguinte: para que eu vivo? Lágrima, violência, opressão. Ele estava vendo apenas isto. Mas, irmãos, aquele que tem um encontro com Jesus, ele não vê a vida apenas nesse sentido, assim, digamos, pesado, negativo, pecaminoso e mortal. Não fecha os olhos para a realidade, mas enxerga a vida numa perspectiva eterna e celestial. Então alguém diz assim: tem muita opressão nesse mundo, tem muita violência, tem muita lágrima, tem muita pobreza, tem muita gente passando assim uma necessidade extrema, tem. Agora, a vida não é isso somente. A vida não é constituída deste lado sombrio. Há um lugar em que você encontrará felicidade. É o Senhor Jesus. Há um lugar em que você vai encontrar o Mestre dizendo o seguinte: bem-aventurados os que choram. Ai dos que estão rindo neste mundo. Depois vocês serão consolados. Portanto, não desespere da vida. Como Moisés chegou nesse ponto, Jó, Jeremias. Jó que disse: maldito o dia que anunciaram para o meu pai, um filho nasceu. Você imaginou o que é isso? Pensar assim: era melhor eu não ter nascido. Vamos ver Jó capítulo 3. Se você ler Jó em uma sentada assim de uma vez, talvez você diga assim: ele não blasfemou,
Mas ele falou muitas coisas duras contra Deus. Ele falou mesmo. Não chegou naquele ponto de blasfêmia, de ofensa. Mas no seu desabafo, ele foi duro, sim. Jó 3, 1 a 3. Depois disso, depois de perder absolutamente tudo, irmãos, tudo. Depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Hoje à noite eu vou falar sobre o sofrimento, como enfrentar o sofrimento, como perseverar mesmo debaixo do sofrimento. Mas, irmãos, é certo que o sofrimento traz essas palavras, não é? Será que vale a pena realmente viver? Será que vale a pena continuar este casamento? Será que vale a pena ir para a igreja? Será que vale a pena ter amigos? Depois disso, daquilo ter acontecido? Se a pessoa procura uma resposta humana para esses dilemas da vida, ela vai ficar confusa, decepcionada, abatida e etc. Agora, se ela levantar os olhos para Deus, aí sim uma luz vai resplandecer no coração. Amaldiçoou o seu dia natalício. Sabe por quê? Ele não conhecia Deus de perto, tão perto como depois. E outro, ele não sabe o que está acontecendo e por que está acontecendo plenamente. Ele não sabe também o desfecho da história dele. Deus estava provando, Satanás estava tentando, e ele sairia mais forte dessa situação. Agora, se nós tivermos este empreendimento de entender tudo o que está acontecendo na nossa vida, nós não vamos entender e nós vamos cair num abatimento. Por que eu estou passando por isso? Eu não sei, mas Deus sabe. Porque na verdade eu nasci, eu não sei, mas Deus sabe. Diferente desse texto específico aqui de Jó, Davi, quando olha para o seu nascimento, ele diz, de um modo assombroso, maravilhoso, o Senhor me teceu no ventre de minha mãe. Eu fui criado de uma forma maravilhosa, ele está dizendo. Ele vê na criação uma grande bênção. Graças a Deus pelo nascimento, graças a Deus pela vida. E nós não podemos amargar contra a vida por causa das coisas que nós presenciamos ou experimentamos. Deus deve ser o consolo da nossa vida. Ele sempre será uma fonte de descanso. A opressão, irmãos, nunca acaba. Olha só no capítulo 5 de Eclesiastes, no versículo 8. Se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. A opressão continua. As dificuldades da vida, os dilemas da vida, as violências da vida continuam. Certos períodos fica pior. Certos períodos melhora.
mas nunca construiremos um paraíso na terra, como era o ideal mentiroso de alguns. Nós não devemos esperar um outro paraíso, nós devemos trabalhar para construir um paraíso aqui na terra. Sabe qual é o grande problema? O homem. Vamos contar com a bondade das pessoas. Vai dar errado isso aí, viu? Vamos contar que esse sistema vai dar certo, só vamos contar com as pessoas, no sentido assim, a humanidade vai se tornar boa, a humanidade vai ficar melhor. É isso que a Bíblia fala? A Bíblia diz que vai de uma situação ruim para outra pior. Não há redenção para este mundo, exceto Jesus Cristo. Por isso, irmãos, que a nossa esperança se lança ainda mais na glória. Agora, não estou dizendo para contemplarmos a violência, a opressão e todo esse sistema pecaminoso e corrompido e pensarmos assim, tudo bem, é assim mesmo. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz para orarmos, lutarmos e não nos conformarmos com essa situação. Agora, não sermos consumidos por isso. Que a alegria em Cristo supere qualquer coisa desta vida. Olha só, sem que ninguém consolasse os oprimidos. E quem é o nosso Consolador Supremo? É o Senhor Jesus. A motivação para o trabalho, qual que é então? Ele vê aqui inveja. Olha só, ele diz, vi a violência, vi as lágrimas, vi inveja. Se os nossos pensamentos não estiverem no Senhor Jesus, nas coisas lá do alto, nós vamos ver muita coisa horrível neste mundo. E isso vai azedar, por assim dizer, contaminar o nosso coração. Quando você pergunta para alguém assim, está tudo bem? E a pessoa diz não. Por causa disso, daquilo. Se ela está passando por alguma situação, nós entendemos e oramos com a pessoa, etc. Agora, se ela permanece nesse estado de tristeza, de frustração, é porque ela está contemplando e deixando entrar no seu próprio coração apenas aquilo que é ruim, aquilo que é amargo. Então veja, Salomão, afastado de Deus aqui, olhou para uma pessoa trabalhando com destreza, com habilidade, a ideia da palavra, e viu o quê? Inveja. Muitas vezes é assim, mas não precisa ser sempre assim também. Aqui tem um princípio muito importante para a nossa vida. Quando vemos alguém assim, habilidoso, e sabemos que aquela pessoa habilidosa é egoísta, é invejosa, é materialista e etc. E falamos assim, ela conseguiu porque ela fez isso e aquilo outro. Vamos parar de fazer isso. Vamos pensar o seguinte, que Deus tenha misericórdia dessa pessoa. Que Deus ajude essa pessoa. Que Deus me use para cooperar com a vida dessa pessoa. Sabe por quê? Lá no seu trabalho, certamente, você vai observar muito do versículo 4. A pessoa está trabalhando, mas se precisar pisar naquele que está lá embaixo para conseguir um cargo maior, ela vai fazer. A pessoa está lá trabalhando, mas aí conseguiu um posto maior, muda completamente. E muitos outros exemplos que eu poderia dar, que você poderia pensar aí, acontece de fato. E é uma futilidade, é um correr atrás do vento. E você pensa, ela está trabalhando, mas
por que ela está trabalhando. Se preocupe com o seu trabalho. E não em purificar o coração dos outros e o trabalho dos outros. Agora, se Deus der a oportunidade, aí sim você pode aconselhar, orar, evangelizar. Agora saiba que muito dessa vida vai ter opressão, violência, inveja. Quando nós somos crianças, a gente não vê essas coisas, não é? O mundo parece que é todo colorido, fica pulando assim, e não vê essa maldade, mas a vida é assim. Há muita inveja, há muita maldade, há muita pecaminosidade, há muita hipocrisia. E Salomão está dizendo: que lugar eu vou encontrar verdadeira felicidade, utilidade? Que lugar que não tem vaidade? Que lugar que parece que as pessoas não estarão correndo atrás do vento? Qual é a motivação, então? Isso serve para nós. Qual é a motivação do meu trabalho? E se eu fizer um trabalho muito bom e ninguém elogiar? Aí eu fico triste, frustrado, não quero mais. Então qual é a motivação do coração dessa pessoa? A glória de Deus ou o reconhecimento humano? Há um nível em que é natural realizarmos um trabalho e esperarmos que esse trabalho seja valorizado. Há um nível em que isso é natural, é normal. Você realizou um trabalho e alguém diz: esse trabalho ficou bem feito. A pessoa diz: graças a Deus. A pessoa pode ficar satisfeita com o seu trabalho. Agora, se isso domina o coração da pessoa a ponto dela ficar ou feliz ou triste por causa disso, então aí é um ídolo já. É o ídolo da aprovação humana, o ídolo da recompensa humana, o ídolo de ser observado e exaltado. Esse ídolo nos acompanha em tudo, até na igreja, na família. Eu fiz e ninguém reconheceu. Eu fiz aquele jantar para o marido e ele nem falou nada. Veja, é ruim ele não ter falado nada. E é uma coisa boa que a esposa também espere. E não diga assim: não importa se falar ou não falar, isso já é uma coisa ruim também. Agora, ela não pode deixar de ser feliz em Deus por causa disso. Não pode ter espaço também para vingança. Não pode ter espaço também para uma mudança de comportamento diante dessa situação. O cristão deve ser o mesmo, e não condicionado a algumas coisas ali ao seu redor. Então veja, o que, olhando para o meu trabalho, eu vejo inveja, competição, comparando o que eu faço com o que o outro faz. Olhando para o meu trabalho também, o que eu vejo? Será que é preguiça? Pior do que falar uma mentira, se pudermos colocar dessa forma, é falar mentira com um pouco de verdade. Aí mistura e confunde as pessoas. Olha só o que o tolo faz. O preguiçoso é chamado de tolo aqui, né? Versículo 5. Ele cruza os braços e come a própria carne. Uma metáfora para falar da destruição. Ele se destrói. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Olha só, o trabalho é bíblico. É uma questão de obediência trabalhar. E já expliquei aqui que trabalho não é simplesmente numa empresa, carteira, não. Trabalho é aquela produção, é a atividade para o bem. Isso é trabalho. É a realização, é operar algo. Agora, se o meu trabalho me consome, se eu estou até idolatrando o trabalho, estou confiando que aquele trabalho de fato é o que sustenta a minha vida, aí já é um ídolo.
É o que diz o Salmo 127. É o melhor comentário deste texto, é o Salmo 127. Vamos abrir lá. O melhor princípio de interpretação os irmãos conhecem, né? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Mas veja, o sentinela não é dispensado, ele está ali. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Não é um convite à preguiça, é um convite à confiança em Deus e uma condenação ao trabalho excessivo. Eu sei que isso seria um pouco difícil de categorizar, mas cada um aqui sabe da sua própria realidade. O que seria um exagero em termos de trabalho? O que seria eu não desligo do meu trabalho? Eu não consigo fazer outra coisa e eu só encontro satisfação no meu trabalho. E trabalho, isso é um erro. Agora, dizer o seguinte, é melhor uma quantidade de descanso, um punhado de descanso, do que ambas as mãos cheias de trabalho, também seria errado. Porque o descanso é para quem trabalha. Se não trabalha, o descanso na verdade é uma preguiça. Veja, ele cruzou os braços e se destrói, se autodestrói, come a própria carne. Meus irmãos, Deus nos fez para trabalhar, ou seja, operar, realizar, fazer algo, cuidar. Já comentei também, mas preciso trazer de volta. Nos Estados Unidos, se você falar para um jovem assim, você trabalha em quê? Primeiro você não perguntaria muito, agora as coisas estão mudando um pouco lá. Mas antes você não perguntaria assim, você trabalha? Você perguntaria mais assim, você trabalha em quê? Aí diria, do lar, ou estudo, ou na fábrica, etc. Na faculdade. É um trabalho, é uma ocupação, é algo que a pessoa de fato está fazendo e realizando. Como nós precisamos, irmãos, de criar essa mentalidade de trabalho, de realizar, de ter habilidades. Não podemos entregar os nossos adolescentes a um ócio, em que eles vão passar quase que o dia todo, às vezes, no celular, vendo vídeos. Isso não é a vida, e Deus não preparou eles para isso. É trabalho, é ocupação, é leitura, é habilidade. E não simplesmente receber algo e não trabalhar por aquilo, e nem pensar nas necessidades daqueles que estão ao redor. Do que estão ao meu redor aqui estão precisando? Nem preguiça, nem trabalho excessivo nesse sentido que eu já expliquei. Quando eu olho para o meu trabalho, eu não posso pensar a inveja nele. O que move é competição. Você lê esses livros de liderança hoje, tem muito disso. Tem muito disso. Você ser mais, e querer mais, e querer mais. Eclesiastes pergunta, por quê? Por que mais e mais e mais? Não está condenando a questão do progresso pessoal, individual, do coração, das habilidades. Mas esse desejo desenfreado por mais e mais, e não importa do que eu vou abrir mão. Eu quero mais e mais. Tem um documentário muito interessante que é sobre o minimalismo, que é uma tendência moderna de alguns, em que
o rapaz lá faz um depoimento interessante, que ele diz o seguinte, que ele começou a ganhar muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Ele chegou na primeira posição da empresa dele, que era muito grande, ao lado assim do dono de tudo, e ele ia ganhar mais dinheiro ainda. E quando esse dono da empresa chegou para ele e falou assim: olha, você vai ser meu sócio, como se fosse alguém assim, próximo. Ele entrou na sala dele e começou a chorar, porque ele tinha muito dinheiro, mas ele não era feliz. Aí caminha o documentário para outro sentido, né? Nossa felicidade está somente em Cristo. Mas eu quero dizer o seguinte: ele era muito rico e ele não era feliz. Há muito rico depressivo, há muito pobre depressivo. Há muitas pessoas que você olha e diz assim: esse aí é feliz. E na verdade ele não é. Veja, nós não podemos encontrar um significado, irmãos, nas coisas. Digamos assim: o que me realiza é isso. Não, a minha satisfação deve estar em Cristo Jesus. Não no trabalho em si. O trabalho pode ser gratificante, mas fica nisso. Não pode ser um ídolo, algo que move a pessoa. Portanto, ao olhar para o meu trabalho, o que eu penso? A inveja nele. O que move é a competição. A preguiça no trabalho. Provérbios 6 diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera seus caminhos e ser sábio. Alguns dizem assim: esse aí é um provérbio capitalista. Não tem nada a ver, não foi ninguém que inventou isso na época da Revolução Industrial. Veio da Bíblia. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Imagine isso. O preguiçoso precisa se inclinar e observar uma formiga. Isso significa que ele precisa se humilhar. Vai ter com quem que eu preciso ter? Quem é formado, onde, não sei o quê. Não, vai ter com a formiga. A Bíblia ensina muito com a natureza. Há uma riqueza na natureza, não tem tempo para explorar isso. Mas vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera seus caminhos, ser sábio. Segundo aqui, irmãos, melhor é serem dois do que um. É triste a cena aqui do versículo 8, um homem sem ninguém. Não é ruim isso? Quando alguém, enfim, não tem nenhum tipo de relacionamento e faz uma viagem nas montanhas tais, aí ele tira uma foto lá na montanha. Aí você pensa, ele está sozinho. É uma vida assim, solitária. Será que vale a pena isso? Um homem sem ninguém. Aí ele entra num aspecto aqui: não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar. Esse ponto aqui, irmãos, é muito importante. Às vezes, sabe por que a pessoa não cessa de trabalhar? Porque ela não tem o que preencher fora daquilo também. Aí trabalha, porque é um homem sem ninguém. Mas olha só, seus olhos não se fartam de riquezas. E ele também não pondera: para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Isso é vaidade, é futilidade. Um homem sem ninguém. Aí entra o versículo 9: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Em que sentido o ganho vai ser melhor? Se caírem, um levanta o companheiro. Eu lembrei do Getsemane, quando o Senhor Jesus chamou ali os seus amigos Pedro, Tiago e João para estarem com ele naquele momento difícil. Eles dormiram. Quando Davi estava abatido, Jonatas, que era um grande amigo dele, estava abatido. Um levantou o outro, por assim dizer. Jonatas encontrou no abraço de Davi um consolo para o seu coração, diante do que o pai dele tinha falado para ele. Amigo levanta o outro. Amigo está presente
na diversidade do outro. Tenho poucos amigos, irmãos, é uma falácia. Aquele sociólogo Bauman, que escreveu Sociedade Líquida, Amor Líquido, muitas coisas líquidas, ele ficou até com uma fissura desse negócio. A pessoa começa a escrever muito num ponto só, né? Mas ele falou muita coisa interessante. Eu conto nos dedos aquelas pessoas que realmente eu vou dizer, é um amigo. E hoje as pessoas chegam para mim e dizem o seguinte: eu tenho 5.000 amigos no Facebook. Ele é falecido, né? Mas ele ficou bem idoso, mas manteve a sua inteligência e tudo. Falou algo interessante, ele não entendia isso. Como assim 5.000 amigos? Que tipo de amizade é essa? Melhor então termos poucos amigos do que muitos, e é uma superficialidade de muitas amizades. Tem amigo que é mais chegado que irmão, especialmente o Senhor Jesus. Esse aí nunca irá falhar. Vai ser aquela amizade sempre poderosa na sua vida. Mas será que eu sou instrumento de Deus para levantar outras pessoas? E olha aí, diz o versículo 10: se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Quando a pessoa diz assim, eu não preciso de ninguém, ela não tem noção do que ela está falando. Meu professor queridíssimo, pastor Jorge Canelhas, já falecido, na glória, ele falava o seguinte: irmãos, nós precisamos de Deus, acima de tudo, no sentido mais completo possível, mas nós também precisamos das pessoas. Sabe, porque parece tão espiritual a pessoa que fala assim, olha, eu só preciso de Deus, eu não preciso de ninguém. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Primeiro, de uma forma até assim, óbvia, se a Bíblia manda servir, no mínimo, eu vou servir alguém, não é? Isso já envolveu aí relacionamento. Melhor é serem dois do que um, porque um levanta o outro. Fala também sobre aquecer. Se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Aqui está falando do companheirismo. Não está falando de homem e mulher somente. O contexto aqui é de companheirismo na luta. Está ali no frio. Eu lembrei de uma cena muito bonita daquele filme Forrest Gump, com Tom Hanks. E quando eles estavam lá na guerra do Vietnã, e o Forrest teve esse amigo dele, o Bubba. Não sei aqui quantos assistiram, é um filme muito, muito profundo nas suas conversas, né, nos diálogos. E aí começou a chover e não parava mais de chover. Aí o Forrest estava lá com a arma dele assim, sentado, tentando suportar aquela situação. E aí o Bubba, que era amigo dele, encosta as costas nele, no Forrest. Então o Forrest está assim, com a arma, sentado, e o Bubba encosta nele, aqui, o amigo dele, né? E aí o Bubba fala o seguinte: vou me apoiar em você e você se apoia em mim. Assim não precisamos dormir com a cabeça na lama. Aí ele fala, sabe por que somos bons parceiros? Porque a gente cuida um do outro como irmãos. É uma fala assim tão rápida e parece, tudo naquele filme parece muito comum assim, mas isso aqui é tão profundo, irmãos. E lendo esse texto eu lembrei justamente dessa cena, um filme que eu assisti, acho que eu era adolescente na época, mas essa cena impactou muito. E quando o Bubba é ferido lá no meio da batalha, o Forrest entra, ele sabia correr muito bem, ele entra lá no meio dos tiros, toma o seu amigo nas mãos e coloca em segurança. Eu pensei, isto é amizade. Isso é amizade. Comer num lugar tal, ótimo, mas não é isso que faz o amigo. Ótimo, pode ser bom, pode ser
saudável, mas não é isso que faz o amigo. Por isso que a Bíblia fala, o amigo se nasce na angústia, na pressão, na luta. É quando o forte-gano se dispõe até a morrer lá para o seu amigo, ele traz nas costas, buba, toma um tiro lá inclusive, traz o tenente bem, etc. Veja, somos bons parceiros que a gente cuida um do outro. Essa ideia de dormir junto e se aquecer. Tem lugar que é tão frio que a única forma da pessoa sobreviver é se dormir assim, grudado com o outro, para aquecer um pouco. Também fala de resistir, versículo 12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Na Bíblia você não tem Jesus enviando uma pessoa somente. Você sempre tem uma equipe, um time, uma liderança, como se diz, compartilhada. Jesus enviou de 2 em 2. E você não tem Paulo rompendo barreiras, entrando na Ásia Menor, indo lá para a Europa, ele lá sozinho. Em alguns momentos ele ficou sozinho. E nesse momento que ele ficou sozinho, ele ansiou pela vinda de Timóteo, Silas. Jesus sabia que é melhor serem 2 do que 1. O Senhor Jesus deseja para a sua igreja essa liderança compartilhada. Na igreja presbiteriana não deveria existir uma ideia episcopal, alguém à frente da igreja. Por exemplo, o reverendo Roberto Brasileiro, ele é o presidente da igreja? Não. Precisamente assim falando, ele é o presidente do Supremo Concílio. Então ele é o moderador, essa palavra era moderador, aí mudou para presidente, ou seja, aquele que preside o Supremo Concílio. Isso muda completamente a imagem que se tem dele. Ele não é o senhor da igreja, o cargo dele é o maior, mas digamos assim, no ofício, no serviço, ele é o mais representativo. No sentido de resistir a alguém, diz Mateus 18, se o seu irmão pecar e ele não te ouvir, chama 2 ou 3 testemunhas para tentar convencer aquela pessoa. Quando Paulo enfrenta Elimas, o mágico, ele está com Barnabé. Então veja, levantar o outro, aquecer o outro e resistir o outro. Por fim, melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Irmãos, de fato, os anos, eles trazem experiência. Mas a questão é, experiência em quê? Porque às vezes pode até ser um velho, um idoso, mas pode ser um velho, idoso insensato. Se foi alguém que viveu na presença de Deus, aí você vai ver aquela pessoa amadurecida, aquelas frases que a pessoa fala que já tem muita experiência. Cada frase é uma sentença com muita sabedoria. Agora, a velhice em si, a idade em si, e a insensatez é caracterizada por uma coisa aqui: não se deixa admoestar, a pessoa não sabe ouvir mais. Ele é velho, ele é experiente, ele já fez tantas coisas, ele só não sabe ouvir. O que adianta? É melhor um rei, ainda que seja jovem, ou seja, ele vai errar, mas é sábio, sabe ouvir e sabe considerar. Ainda que ele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste, adquiriu sabedoria, então ele é apto para governar. Contudo, para encerrar aqui, há sempre uma insatisfação no povo. O que vem depois dele não se alegra. Olha só,
tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. O texto está falando o seguinte: agora esse rei é bom, agora este rei vai suprir as nossas necessidades, vai governar bem. Haverá logo depois um descontentamento. Ou seja, o governante nunca vai agradar totalmente o povo. Haverá sempre um desejo assim por mudança, e mudança, e mudança. O texto está dizendo isso e é a realidade. O trono do sábio, ele é sábio, mas ele pode enfrentar desprezo, ainda que num primeiro momento tenha experimentado, digamos assim, aprovação, votos de louvor e etc. O que o texto está dizendo é o seguinte, irmãos, é que a nossa confiança tem que estar em Deus, não no rei. Oramos em favor daquele que governa, qualquer que seja a posição, mas a nossa confiança, a nossa constância está em Deus. Eclesiastes 9, versículo 13. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Eclesiastes 9, 13 em diante. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei. Sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio. Olha aí, o mesmo quadro lá de Eclesiastes 4. Trouxe nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força. Isso aqui é muito profundo, irmãos. Melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre é desprezada, suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Vamos orar. Senhor, melhor é estar contigo. Melhor é ter a tua palavra no coração. Melhor é trabalhar para o Senhor. Tua palavra diz: quer comais, bebais, façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E tudo o que fizermos, palavras, ações, façamos em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, abençoa o nosso trabalho, Senhor. Abençoa as motivações, para que sejam puras, santas e agradem o Senhor. Que nosso trabalho, ó Pai, não seja misturado com inveja, competição, corrupção, idolatria, qualquer coisa que te desagrade. E, Senhor, nesse momento nós rogamos, de acordo com o que nós lemos, que sejamos amigos fiéis, que possamos ajudar no momento da dificuldade. A palavra diz: melhor é serem dois do que um. Portanto, ó Deus, levanta companheiros, amigos, pessoas que podem fazer a diferença na vida de outros. Que os cristãos sejam amigos, primeiro do Senhor Jesus, mas também uns dos outros. E ó Deus, abençoa o nosso país. Abençoa, Senhor, aquele que governa. Abençoa as autoridades do nosso povo. Que haja, Senhor, sabedoria e justiça, e não corrupção e insensatez, como nós temos visto muito. Mas a nossa confiança, Senhor, está sempre em Ti. Nós confiamos no Senhor e rogamos que o Senhor abençoe o nosso coração. Que nós possamos ouvir, Senhor, as Tuas palavras. O Senhor é o Mestre, o Senhor é o Sábio. Em nome do Senhor Jesus. Amém.